Então, doutora Tony, assim, com todo respeito à senhora, que a senhora merece, como qualquer pessoa que vem aqui, o que me chamou a atenção, em especial, eu não vou entrar no mérito aqui da apresentação feita pelo relator, que a senhora já respondeu, é o fato da senhora sentar-se aí e se sentir à vontade para corroborar uma falsa narrativa que o PT vem tentando estabelecer aqui há 18 reuniões. Por isso me chamou a atenção. A verdade proibida. CPMI do INSS expõe bastidores sombrios do PT e revela o escândalo que Lula queria enterrar. No palco da CPMI do INSS, o discurso é de defesa dos aposentados, mas por trás das câmeras o enredo é outro. O que deveria ser um pilar de amparo ao povo tornou-se um cofre aberto para a elite sindical. Décadas de desvio, aparelhamento e conchavos travestidos de justiça social. A máscara começa a cair e o que emerge é a face sombria da República Sindical. Será que ainda há salvação para o INSS? Deixe sua opinião nos comentários. Ela é fundamental. E vamos ao vídeo. Boa noite a todos, em especial a doutora Tônia, que aqui está na comissão. Imagino, doutora Tônia, que não é fácil. Só o fato de estar aqui, para qualquer um, deve ser a senhora, é constrangedor. E eu tive a oportunidade de ouvi-la com muita atenção e até as respostas que Vossa Senhoria deu a terceiros aqui. E uma coisa que me chamou a atenção, e eu quero ser franco com a senhora, é que essa é a 18ª reunião que nós temos aqui. E há 18 reuniões eu escuto que eu escutei da senhora, do representante do Partido dos Trabalhadores. A senhora veio aqui e está repetindo a mesma narrativa que nós ouvimos aqui, a exaustão. E uma narrativa que não tem amparo na realidade. Eu estava ali ouvindo agora e fiz aqui uma consulta no Google, eu estou no chat GPT. Tem alguma notícia, a pergunta que eu fiz, e desafio a quem está em casa a ouvir, sobre denúncia de desconto associativo no período de 2019 a 2022? Não, não há. Mas há uma narrativa do PT recorrente. A senhora é, de acordo com o seu currículo, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana, Mackenzie, especialista em Direito Constitucional, enfim, graduada pela Faculdade de Direito, pós-doutorada, professora da universidade. Então, a senhora, mais do que ninguém, não pode desconhecer a lei. E a senhora fez uma afirmação aqui que me chamou a atenção. A senhora afirmou que, desde 2019, a senhora denuncia o fato de que há desvios ou fraude em descontos associativos. Mas a senhora foi membro do Conselho da Previdência desde 2021. E antes de vir para cá, eu fui lá para o meu gabinete para consultar as atas. E a senhora, em nenhum momento, falou a respeito desse tema, em mais de 9 reuniões. A senhora não falou. A senhora prevaricou? Não, né? Bom, mas a senhora teve a oportunidade de falar de 2021 a 2022 como membro representando os aposentados nesse conselho. É que eu achava que o ambiente adequado para fazer isso era direto no INSS e não no CNPS. A senhora falou no INSS? Sim. E a senhora tem prova de falar no INSS? Não tem como provar, não tenho ata dessas reuniões no INSS. Mas me desculpe, a senhora como advogada, a senhora sabe que o que a senhora falou aqui é muito sério. Sim. E se a senhora não falou no conselho, e a senhora como representante dos aposentados no Conselho de Previdência, a senhora se omitiu e foi ao INSS falar, mas não documentou a sua fala, a senhora há de convir que eu posso presumir que a senhora ou está fazendo uma fofoca, ou a senhora está fazendo uma afirmação sem base em fatos. A senhora precisaria ter um documento que comprovasse essa denúncia que é grave. A senhora concorda comigo como professora de Direito? O que eu fiz foi levar a notícia de que eu tinha conhecimento de que aposentados estavam sendo filiados a entidades sem terem feito essas filiações. Isso precisava ser investigado. Bom, me parece que a senhora só sentiu que o ambiente era adequado no Conselho quando mudou o governo em julho de 2023. A senhora se achou confortável para fazer a denúncia que a senhora passou 2 anos sem fazer, num ambiente que a senhora acaba de afirmar que não é o adequado. Foi isso? Como não é o adequado? A senhora me disse, a senhora me respondeu que não fez a denúncia, né, enquanto conselheira, porque não era o ambiente adequado e levou sem nenhuma formalização o INSS. Mas em julho de 2023 a senhora fez a denúncia nesse ambiente, que a senhora acaba de afirmar que não é adequado. Foi que houve? Não é isso. Eu achava que o ambiente adequado, que levaria a sério o que eu estava falando, ou que investigaria, que implantaria as coisas necessárias, era o INSS, não o Conselho. Eu não achava que era o Conselho que tinha que fazer algo, porque de fato quem toma as medidas é o próprio INSS. Bom, a senhora me desculpe, mas está muito frágil a sua fala, já que são 2 anos de omissão, pelo menos. Uma outra coisa que me chamou a atenção aqui foi que a senhora afirmou aí, eu vi atentamente, que a senhora é contra descontos associativos agora, nesse momento, em função do que olhou no passado, é contra esses descontos associativos e foi favorável ou é favorável à validação do cadastro na época, desde que seja a partir de 3 anos. A senhora também é favorável ao pente fino que era feito
para verificar se existia fraude nos benefícios que eram dados na aposentadoria, por exemplo, auxílio doença, maternidade, pessoas que adoeciam e tinham que receber temporariamente, a cada 6 meses precisavam revalidar esse processo? A questão dos pentes finos é que normalmente cancelam-se centenas de benefícios que as pessoas ainda precisam estar recebendo. Mesmo com fraude? Não, às vezes sem fraude. A pergunta que eu fiz à senhora, se a senhora acha que é necessário se fazer um pente fino para verificar se há fraude? Sim, é necessário. Mas a senhora deu uma entrevista na contramão do que a senhora está afirmando, inclusive no site do senhor Medeiros aqui. Tem uma entrevista extensa da senhora contra a MP 871 e contra o pente fino e as ações que foram tomadas para tentar pôr fim à fraude ou uma parte da fraude que sempre existiu no INSS. A senhora também, desde 2000, foi fundado o Sindinap. E a senhora fala que só ouviu falar de problema de descontos associativos regulares em 2019. Bom, eu não sei onde a senhora estava, mas eu vou apresentar aqui a senhora. Contribuição compulsória de aposentados são descontados sem saber se em sindicatos faturam milhões. Isso aqui é de 2010. A senhora já estava como assessora jurídica do Sindinap. Tá. Globo, 2010. Ex-ministro Paulo Bernardo recebeu mais de 7 milhões de propina dos investigadores. Isso aqui sobre a tal da venda casada, consignado, mais desconto associativo. Agora, mais recente, uma idosa descobriu que teve descontos indevidos do INSS após 30 anos no escândalo de fraude. Faz 30 anos que ela era associada sem saber. Então, eu sinto, sinceramente, está tendo que falar a respeito desse assunto, porque a gente está aqui na narrativa, a senhora corroborou. A senhora sentou-se aí e, ao invés de falar do seu sindicato, das ações que a senhora perpetrou, por bem ou por mal, que, como disse com propriedade Zé Trovão, a senhora tem a presunção de inocência, é constitucional, a senhora sentou-se aí para corroborar uma narrativa que não é verdadeira. Que não é verdadeira de maneira nenhuma. A fraude começou no Bolsonaro. Não é verdade, já mostrei aqui para a senhora. Tá? Ele foi combatido no governo do Lula. Não é verdade, foram as denúncias no site Metrópole, que ocasionaram a abertura de um inquérito. Houve uma explosão em 2019. Por favor, o primeiro gráfico para mostrar a doutora Tônia aqui, para ela entender o que aconteceu. Pode ser que ela não tenha tido a capacidade de observar os dados. Olha, doutora. Está aí, ó. A explosão se deu justamente a partir de final de 22, 23, 24 é o ápice, e 25 só não estoura porque parou na metade. Tá? Aí se você pegar os ACTs vigilantes, da mesma maneira. Passa o próximo gráfico, por gentileza. A senhora falou aqui sobre a questão dos inquéritos, desculpe, dos processos que a senhora advoga em nome do sindicato e que na época de 2013, 2010, 2011 tinha muitos processos, foi o que ocasionou a vinda dos associados para o Sindinap. Na época, correções de URV ou coisa parecida, alguma coisa nesse sentido. Bom, a senhora está com 17 mil processos, como a senhora falou aqui, ouvi da senhora. Qual era o objeto principal desse processo? Qual era o principal assunto tratado nesse processo do Sindinap? São vários processos. Mas o principal? Esses que eu falo. Não, eu sou procuradora em diversos processos. Tá. Processos de revisão, fator previdenciário, recuperação do poder de compra, ações do teto, do artigo 29, de ICMS, Fundo de Garantia, tá PISCO. Eu quero dizer à senhora que o principal assunto desse processo contra o Sindinap, que foram advogados, são associados querendo sair do processo. Em relação aos 16... Querendo sair da associação que eles não deram causa. São milhares de associados que ingressaram com a ação contra o Sindinap. Algumas dezenas de milhares, não foi só 17 mil, não. Aí, só para a senhora entender, em 2020, o governo do presidente Bolsonaro, em 2019, já foi dito aqui anteriormente, 4 associações foram delegadas em 2019, mais 4 em 2020, e uma foi suspensa. Não aconteceu nesse governo que a senhora disse que tem afinidade, se sentiu à vontade de fazer a denúncia. 115 mil denúncias de desconto indevido em 2022, já houve um aumento de 100%. Só que em 2024 teve 1,5 milhão de denúncias. É um número que salta os olhos, né? Passa para o último aí, por favor. Aí vem um que eu queria que a senhora, por favor, pensasse a respeito disso. Eu acho que eu não sei se o relator falou a respeito, acho que sim, de uma maneira muito rápida. Solicitação de inclusão de desconto, não sou eu. Isso aqui é a CGU, que a senhora, inclusive, disse que está toda errada, né? 500 mil pedidos, ó. Só 72 mil de fato foram incluídos, 14%. Com desconto. Olha a briga entre associações para ver quem chega primeiro. 274 mil desses já tem outro desconto. O Sindinap estava brigando com outras entidades para conseguir colocar a associação na frente. Benefícios bloqueados, benefícios não ativos, são os mortos, né? E outros. Isso aí são tranches de 21 e 22, 2 períodos do governo Bolsonaro e 17 do governo do presidente Lula. Então,
Então, doutora Tônia, assim, com todo respeito à senhora, que a senhora merece, como qualquer pessoa que vem aqui, o que me chamou a atenção em especial, eu não vou entrar no mérito aqui da apresentação feita pelo relator, a senhora já respondeu, é o fato da senhora sentar-se aí e se sentir à vontade para corroborar uma falsa narrativa que o PT vem tentando estabelecer aqui há 18 reuniões. Por isso me chamou a atenção. Fala, rapaziada, passando só para agradecer a vocês pelos 3 milhões de visualizações que estamos fazendo por mês. E se você chegou até o final porque você gostou do vídeo, então se inscreve, compartilha, comenta. A gente tá fazendo mais de 3 mil e alguma coisa de compartilhamento. Então vamos bater mais um recorde desse mês. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.